o governo faz todo o esforço do mundo para colocar a seguinte ideia na cabeça das pessoas: os policiais são os culpados dos crimes que aconteceram naquela época. Não era. Nenhum policial militar foi pego roubando loja, nenhum policial militar foi pego assaltando, nenhum policial militar foi pego matando. O que acontece é que o governo tem tanta incompetência em investigar esses casos pontuais, em mostrar, olha, quem matou fulano foi o cicrano, no lugar tal, na hora tal, com a arma tal. Que aí, para poder facilitar, em vez de investigar cada um dos muito mais de 200 e poucos homicídios que aconteceram naquela época, o governo tenta colocar isso tudo nas costas de alguns policiais militares e falam, olha, foram eles. E aí querem enforcar a gente em praça pública, né? Você chega, eu motivo você dizendo que daqui a uma semana vamos excluir 50. Eu motivo você falando que daqui a mais uma semana vamos excluir mais 10. Entendeu? Eu motivo você falando o seguinte, ó, são 250 processados, e desse bolo vai ser tirado uma meia dúzia. Aí fica difícil. Aí você quer que no dia seguinte eu vá assumir o meu serviço, entro na viatura e vou aprender arma, fuzil, tanque de guerra. Isso é incoerente. Eu não sei em que planeta que isso funciona, mas... A demanda ela aumentou vertiginosamente. Nós temos um acompanhamento de quase 1000 procedimentos. Você fala, não tem 1000 processos. Às vezes um IPM, ele tem 200 militares, que é o caso, por exemplo, do que aconteceu no 7º Batalhão, que foram 256 denunciados. Se a gente olhar só para portaria do IPM, a gente vai enxergar um só, mas são várias pessoas dentro daquele IPM. E certamente a gente acompanha mais de 1000 inquéritos individualmente, temos conselhos de disciplina, PADs. Os processos nas varas criminais são processos volumosos também, os que resultaram da Operação Protocolo Fantasma. Lá nós estamos assistindo, salvo engano, 9 pessoas. São 24 réus, mas nós assistimos, salvo engano, 9 pessoas. Entre eles tem o Capitão Assunção, tem o Soldado Nero e algumas esposas de militares também são acompanhadas pelo nosso jurídico. E tem os processos na auditoria militar. Correm processo na 4ª Vara e correm processo na auditoria militar. Os da auditoria militar ganharam mais notoriedade, mas todos esses processos são muito volumosos e muito difíceis. Tem muita produção de escuta, tem muita foto, tem muita coisa para analisar. Mas efetivamente, pelo que eu converso com o jurídico, não existe muita substância para o que se faz em termos de acusação. Então nós vamos começar a enfrentar agora as argumentações de motim em massa, divididos por unidades militares, não é isso? Nós recebemos a primeira do 7º Batalhão. 7º Batalhão. E o 7º Batalhão, o efetivo do 7º Batalhão não é nem parecido com esse, de 256, mas saibam que há uma boa parcela do efetivo do 7º Batalhão a responder esse processo. E desses 256, é interessante que se diga que 16 deles são apontados como cabeças. Temos uma lista aqui desses militares. Não se sabe como chegaram a essa condição de cabeças, porque o próprio Ministério Público Militar não se dignou em dizer como, e muito menos o inquérito. Isso é um mistério, inclusive, para a defesa. A defesa está muito ansiosa em ver a instrução criminal, para ver o que eles vão apontar que fizeram esses cabeças, mas enfim, esses 16 são 16 militares a menos nas ruas do 7º Batalhão, porque eles ficam à disposição do processo administrativo que está sendo instaurado em razão dessa posição de cabeça deles, não é isso? E nós podemos esperar também uma ação semelhante para o 4º, uma ação semelhante para o 6º, para o 1º Batalhão, e aí pegamos toda a instituição da Polícia Militar. A gente recebe, né, nos compartilhamentos do WhatsApp, um áudio do Coronel Alexandre Ramalho, em que ele chama os policiais militares de peças e fala para fazer justamente isso, substituir as peças defeituosas que estão no lugar pelas peças defeituosas que estão no outro, trocar a pessoa da Grande Vitória para o interior. E aí nesse momento em que ele trata seres humanos, vidas, como peças, pessoas que estavam ali já com sua saúde fragilizada. Porque para ele, que é oficial, não foi tão desconfortável a questão do movimento, né? Houve uma série de transferências logo depois que acabou a paralisação. Nós conseguimos em
coisa de 2 meses depois, a gente conseguiu reverter 300 dessas transferências. Mas fala, como que vocês conseguiram fazer isso? Dentro de uma das ações que foi movidas, se eu não me engano, o doutor Panaro, promotor de justiça, ele requereu um processo de mediação no Ministério Público. E nessa mediação, sobretudo a Associação de Cabos Soldados, ela foi muito enfática em defender o retorno dos militares que tinham sido transferidos. Após esse processo de mediação, que aconteceu por ocasião de uma ação judicial, é bom deixar isso claro, eu vejo falando, mas o governo em 2017 sentou para negociar. Nós sentamos em mesa porque existia uma ação judicial com pedido de mediação. Depois que acabou esse período de mediação, nós não tivemos nenhuma oportunidade de sentar com representantes do governo. As ações elas foram sendo tomadas sem se preocupar com os representantes de classe. Até nós fomos alvos, na verdade. Existia um decreto que regulamentava a disponibilidade dos diretores da associação. Esse decreto foi revogado e eu cheguei a ser transferido para a 13ª CIA, que é Terra Vermelha. Fiquei trabalhando lá por 2 meses. Não que isso seja para mim uma punição. Eu adoro o serviço policial, mas isso eu entendo que atrapalhou muito o nosso trabalho aqui na associação e foi uma espécie de retaliação. A gente tem relatos de que ele, no começo do movimento, foi lá até as mulheres na porta do batalhão e disse: só não esqueçam de nós oficiais. Isso ainda em Feu Rosa. E você percebe que o Ministério Público, o Judiciário, eles querem tratar o movimento como se ele tivesse acontecido a partir do momento que o Coronel Newton assume o comando. Mas não é verdade. Até ali os oficiais estavam juntos dos soldados. Só que aí quando eles percebem ali que o barco está afundando, eles pulam, pegam um único colete salva-vidas e deixam os policiais militares soldados para morrer afogados. Por que não se colocou aqui que eles deveriam também, os oficiais, esgotar de todos os meios para entrar na unidade, dar a ordem aos seus comandados e aí então eles cumprirem a ordem recebida? Nesses 4 primeiros dias, quem estava no controle do movimento, quem estava no controle das tropas, eram os comandantes de unidades, subunidades, secretário de segurança, governo do estado. Eles estavam no controle. Eles mesmos apregoavam, né? Olha, os comandantes falavam, né? Principalmente o que hoje é comandante-geral e o que hoje é secretário de segurança. Não se esqueçam dos oficiais se vocês ganharem. Ou seja, eles achavam que aquele movimento ia ser um movimento de pleno êxito. E o que não aconteceu. Quando veio a rigidez do Paulo Artung, que fingindo-se passar de doente, dá uma entrevista para o jornal Globo News para a Mira Leitão, ele fala o seguinte: não vai ficar pedra sobre pedra. Aí nós vimos que ele seria rancoroso. E os coronéis retiraram o time de campo, deixaram a tropa sem comando. Desde o início, internamente, são 2 pesos e 2 medidas. Os praças são perseguidos desde fevereiro de 2017 e os oficiais, nada acontece. Em vez de investigar as pessoas que foram prejudicadas com o movimento, deveriam investigar as pessoas que foram beneficiadas com o movimento. Quem foi beneficiado com o movimento? Primeiro o Coronel Newton, que primeiro foi indicado para comando geral e depois para secretário de Segurança Pública. Em segundo, todos os coronéis que têm empresa de segurança privada. Porque se você aumenta o caos e a criminalidade em um estado, a segurança privada começa a custar mais caro. Então traz mais lucro para eles. E aí você percebe que nenhum deles responde processo algum. Nenhum deles é acusado nem pela omissão. Como isso é possível? Como eu sou comandante de uma unidade, 256 militares meus cometem um crime e eu não vejo isso. Eu não vejo isso vindo. Como? Não é possível isso, sabe? Agora, querer colocar a culpa de tudo que aconteceu nas costas de alguns praças, eu acho uma injustiça sem tamanho. Até porque quem tinha o poder da decisão, quem toma a decisão na Polícia Militar, são quem tem os cargos de comando. Nós praças, somos elementos de execução. Então a decisão não poderia ser tomada por nós, e sim pelos próprios oficiais. O meu batalhão, que era a Rotan, a própria esposa do comandante do batalhão estava em frente ao quartel, protestando junto. Quer dizer, o próprio comandante do batalhão estava do lado do movimento. E agora as perseguições apenas para os praças. Então,
foi como eu havia falado, é 2 pesos, 2 medidas desde o início.